Boa noite. Vamos resolver essa questão de número 4, que diz, no intervalo de 0 a 2π, é para resolver esta equação aqui. Com toda equação que você pegar, você deve sempre procurar relacionar em algum aspecto com ou com a relação fundamental. Daria para eu isolar o cosseno aqui, chamar cosseno quadrado de x de 1 menos seno x sobre 2. É uma possibilidade. Depois eu substituo lá na relação fundamental. Ou eu posso também fazer alguma transformação aqui para que eu tenha uma expressão que vá recair numa equação do segundo grau. Como eu tenho seno e cosseno, eu não posso trabalhar, não tem como eu trabalhar com os dois simultaneamente aqui. Então, vamos lembrar lá da relação fundamental, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, para eu saber quanto vale o cosseno ao quadrado de x, basta eu isolar ele aqui. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se aqui está mais seno ao quadrado de x, ele vai passar para lá como menos seno ao quadrado de x. Eu sei que essa identidade aqui é válida. Então, agora eu vou voltar lá na minha equação e substituir ela. 1 menos seno de x é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Mas o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza? Então, o que eu fiz aqui até o momento? Isolei o cosseno, substituí na minha equação dada, para que então eu tenha uma equação somente com uma variável. Então, eu tenho agora uma equação que vai ser da seguinte maneira. 1 menos seno de x igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de x menos 2 seno ao quadrado de x. Agora, eu vou pegar todos que estão à minha direita e passar para a esquerda. Quando eu trouxer este termo para a esquerda, ele vai ficar 2 seno ao quadrado de x, ok? Aqui eu tenho menos seno de x. Aqui eu tenho 1. Se eu trouxer esse 2 para cá, ele vai vir como menos 2. Vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. Quem que sobrou aqui? Ninguém. Vai ficar igual a zero. Agora eu vou fazer a seguinte substituição. Vou chamar seno de x de y e vou ter a equação 2y ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. Resolvendo essa equação aqui em y, eu vou ter os seguintes valores. Meu delta é b ao quadrado menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos com menos, vai ficar mais 8. Delta meu vai ser igual a 9. Ok? Agora vamos calcular o valor do y. O y é dado pela expressão menos b, ou seja, vai ser menos 1. Menos com menos daqui vai ficar 1. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, a raiz quadrada de 9 é 3. Dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu tenho aqui duas possibilidades para meu y. O y uma linha, que vai ser a soma 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4, 1. Y duas linhas. Vai ser 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por 4, menos 2 sobre 4, simplificando, menos 1 sobre 2. Correto?
Então, eu já achei os meus dois valores para y. Agora, eu vou voltar nesse ponto aqui, onde eu fiz essa substituição, e vou igualar seno de x com y. Vou fazer esse cantinho aqui que vai dar espaço. Seno de x igual a y. Qual que é o meu primeiro y que eu obtive? 1. Para quais arcos no intervalo de 0 a 2π, nós teremos seno igual a 1? A gente sabe que é somente para x igual a π sobre 2. Somente quando x vale π sobre 2, que é o equivalente a 90 graus, nós temos seno de 90 graus é 1. Para nenhum outro arco, nós teremos seno igual a 1, no intervalo 0 a 2π. Então, uma primeira resposta nós já temos. Segundo resultado que nós obtivemos foi seno de x igual a menos meio. Então, para quais valores de x o seno vale menos meio? Bom, deixa eu fazer um cantinho aqui. Desenhar o círculo trigonométrico aqui. Menos meio para o seno, ele está aqui embaixo. Então, eu tenho um arco aqui e um outro arco aqui também. Então, eu vou ter esse ponto aqui e este outro ponto, ambos tendo seno igual a menos meio. Eles vão ser os nossos correspondentes do π sobre 6, que é o 30 graus. O seno de 30 graus vale meio positivo. Então, se aqui é 30, desse outro lado aqui, como nós já vimos, é π 180, ou melhor, aqui é 180 menos o 30. Aqui vai ser 180 mais 30, e aqui é o 360 menos 30. Então, nós teremos aqui para 210 graus e para 330 graus. Em radianos, isso daqui vai corresponder a 7π sobre 6 e o 330 a 11π sobre 6. Então, observe que para esses dois arcos aqui, o seno dele vale menos meio. Então, a nossa resposta aqui fica completa quando a gente colocar que x, quando x for igual a 7π sobre 6, e também para x igual a 11π sobre 6. Então, os resultados serão π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Está aí a nossa resposta da questão. Vamos recapitular, então. Ele quer saber os valores de x que satisfazem essa equação no intervalo 0 a 2π. Primeira coisa que eu fiz foi, por meio da relação fundamental, isolar o cosseno. Quando eu isolei o cosseno, eu cheguei na expressão, na identidade de que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E daí, no lugar do cosseno ao quadrado de x, quem que eu coloquei? No lugar do cosseno ao quadrado de x, eu coloquei 1 menos seno ao quadrado de x. Está aqui. Para que eu fiz isso? Para que eu tenha uma equação com uma única variável, somente com seno aqui. Então, após eu ter feito esta substituição, eu tenho 2 que vai multiplicar o meu cosseno de x, então aqui eu tenho que fazer a distributiva, 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Passei todo mundo para o lado esquerdo, cheguei nesta equação, fiz a substituição, recaí numa equação de segundo grau. Resolvendo a equação de segundo grau, obtive dois valores para y, y1 e o y2. Após eu ter obtido o valor do y, eu volto lá onde eu fiz a minha substituição
igual seno de x com o primeiro valor do y, depois seno de x com o segundo valor do y. Daí eu vi que para atender esta equação aqui, o x tem que ser igual a π sobre 2, e para atender essa outra equação aqui, o x tem que ser 7π sobre 6 ou 11π sobre 6. Então, as nossas respostas serão π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, ok?